Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula comigo. Sou o professor Isaías da Filosofia e hoje a gente vai tratar de mais um assunto que destona um pouco da filosofia, mas tem tudo a ver com questões éticas e morais que apontam para a filosofia. Hoje nós vamos tratar do seguinte assunto, que também envolve geografia e sociologia: os seringueiros e a luta pela posse da terra. Então, os empates em Xapuri referem-se a um método de luta pacífica e de resistência dos seringueiros do Acre contra o desmatamento, a exploração da floresta e a destruição dos seringais. Agora, eu quero enfatizar o seguinte: a iniciativa dos seringueiros, não apenas em Xapuri, mas também em Brasileia e em outras regiões da Amazônia, eram inicialmente de forma pacífica, mas muitas vezes o enfrentamento levava também à queima de motosserras. Então a coisa, em determinados momentos, ficava um tanto quanto tensa. Havia também enfrentamentos, não só impedimento, porque o empate quer dizer justamente o impedimento de derrubar a floresta e, por conseguinte, também a seringueira. Então, os seringueiros são, em geral, trabalhadores que vivem e trabalham nas áreas de seringais, que são florestas de onde se extrai a borracha. Eles lutaram pela posse da terra e pela preservação da floresta contra o desmatamento e a exploração, utilizando estratégias como o empate, que é o impedimento, para justamente impedir a entrada de motosserras, de tratores, de máquinas em geral, nas áreas de mata, aonde continham as seringueiras. A luta ocorreu e ainda ocorre entre seringueiros, que nós intitulamos poceiros, e fazendeiros, que nós intitulamos grileiros. É aqui um pouco demorado. O poceiro é aquele que já está há muito tempo em uma área de terra e ele, por direito, já deve usufruir daquela terra e se tornar dono. E o grileiro é justamente aquele que falsificava o documento, colocando dentro de algum canudo, juntamente com um grilo, para dizer que o documento era muito antigo. Portanto, que ele tinha direito legal ao comprar um seringal ou uma colocação de seringa. Na verdade, um seringal é a composição de várias colocações de seringa. Então, essa luta, liderada por Wilson Pinheiro, Chico Mendes, Osmarino Amâncio, Pedro Teles, Raimundo de Barros, Ivaí Higino, Luiz Targino e outros mais, resultou na criação das reservas extrativistas, garantindo o direito dos seringueiros ao uso sustentável da floresta e à produção da biodiversidade. Então, quando nós falamos de uso sustentável da floresta, é a retirada principalmente do leite da seringa, portanto da borracha, mas também da castanha, porque em muitos lugares, além das seringueiras, tinham também as castanheiras, que eram também outra fonte de renda para os trabalhadores da floresta. Então, nós temos a atividade de extração de borracha, tradicionalmente desenvolvida pelos seringueiros, enfrentava a crescente ameaça do desmatamento e da exploração por parte de fazendeiros e até mineradores. Não aqui no caso do Acre especificamente, mas em outros estados também pelos mineradores. Como forma de resistência, os seringueiros organizavam-se em grupos, em atos de protesto, cercavam tratores, apreendiam motosserras e outras máquinas que ameaçavam a floresta, impedindo-os de avançar. Então, líderes como Chico Mendes, Ivaí Higino e outros mais, foram de grande importância porque levaram conscientização aos seringueiros. E o Chico, ele foi uma das principais lideranças responsáveis pela organização e a conscientização dos seringueiros.
Essa luta contou com o apoio de alguns partidos políticos e da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela atuou através das comunidades eclesiais de base, e aí eu fiz parte diretamente das comunidades eclesiais de base, enquanto sacerdote católico que eu era, e por conseguinte, ao trabalhar em Chapuri, eu também dei um apoio aos seringueiros, a partir dessas comunidades eclesiais de base. E a Igreja Católica também tinha a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, que mais diretamente acompanhava os conflitos entre seringueiros e fazendeiros. Então, na maioria dos casos, os seringueiros não tiveram apoio do Estado. Aí você diz, mas é correto um religioso trabalhar com política? Meu amigo e minha amiga, eu nunca vi religioso ou religiosa desvinculados da política. A religião e a política sempre caminharam de mãos dadas, sempre caminharam juntas, uma ajudando a outra. Agora, a questão é se você vai praticar a política do lado dos opressores ou do lado dos oprimidos. Então, as comunidades eclesiais de base e a Comissão Pastoral da Terra priorizaram aquela questão da teologia da libertação, opção preferencial pelos pobres. Agora, a luta dos seringueiros e o assassinato de Chico Mendes, que repercutiu nacional e internacionalmente, foram fatores que levaram à criação das reservas extrativistas, áreas de uso múltiplo, onde os seringueiros podem exercer atividades extrativistas de forma sustentável e ter acesso a políticas públicas. A criação das reservas extrativistas e a luta dos seringueiros por seus direitos fortaleceram a defesa da floresta e os direitos dos povos que vivem em áreas amazônicas. Agora, a importância da luta dos seringueiros pela posse da terra. Então, disso resultou preservação da floresta. É uma luta que começou naquela época, lá pelo final da década de 70 e prevalece até os nossos dias. Defesa dos direitos dos povos da floresta. Então, no primeiro momento, nós tivemos a luta dos seringueiros, mas posteriormente também os quilombolas e os índios entraram nessa luta pela posse legal da terra. Então, inspiração para outros movimentos. Então, a partir do movimento dos seringueiros, dos índios e dos quilombolas, outros tantos movimentos passaram a surgir, atuando politicamente de forma organizada para combater a devastação da natureza como um todo. Então, sintetizando, podemos dizer o seguinte: durante o século XX, os seringueiros enfrentaram desafios econômicos e sociais, especialmente após a crise da borracha, com aqueles seringais plantados lá na Malásia, onde o lucro da borracha na Malásia passou a ser maior do que o lucro da Amazônia. Muitos passaram a lutar pela posse da terra e pelo reconhecimento de seus direitos, organizando-se em movimentos sociais. Após o assassinato de Chico Mendes em 1988, o movimento ganhou força e resultou na implantação das primeiras reservas extrativistas no Brasil. Essa mobilização fez parte de um contexto maior de luta pela terra no país, envolvendo indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais que reivindicaram na época e continuam reivindicando ainda hoje, acesso e controle da terra de forma sustentável e coletiva. Então, aqui nós concluímos a aula de hoje. Conto com vocês no próximo encontro. Peço que visitem a plataforma para terem acesso pleno a essa aula e estaremos juntos na próxima oportunidade. Muito obrigado e até lá.